Olá, bom dia. Mais uma, reflexão nesse canal de bênção, Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia. A verdade dita e pregada como tem que ser, na verdade. Doa a quem doer. Amém? Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre um duro discurso. Mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida, tem vida e vida em abundância para nos dar? Eu queria falar sobre a verdade, o tema é a verdade sobre o pecado. A questão é, pecador é pecador, pecado é pecado e acabou. Temos aí o contexto da graça e da misericórdia e a mensagem da cruz que nos concede livramento de tal situação. Mas há muita confusão sobre o que é o pecado e o que não é pecado. Se tem pecadinho, pecadão, meio pecado, mais ou menos, e como que é. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma reflexão, depois um comentário. Para começar lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 16, você vai ler assim: se alguém ver seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Ponto. No versículo daqui. Há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se deva orar por esses. Está dizendo que tem pecados que conduzem à morte, pecados que não conduzem à morte. Isso não me justifica dizer que tem pecadinho e pecadão, mas está falando da consequência que o pecado pode gerar. Então tem pecados que a consequência é a morte. Tem pecados que a pessoa mergulha, né? Vamos chegar lá no comentário, vamos lá. Lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, está escrito assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aleluias. E nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Forte, né? Temos graça e misericórdia. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eita glória, hein? Deus é bom, não é verdade? Deus é bom e maravilhoso. Esses versículos que está falando aqui sobre pecados que levam à morte, que não levam à morte, há pecados que não se deve orar, porque a pessoa ela vai permanecer em estado. Uma coisa é estar em estado de pecado. O pecador está em estado de pecado, é que nem um militar. O militar, ele é militar, reformado, mas é militar, não está na ativa. Não é, ele é o militar da ativa ou o militar da reforma, né? Então, eu sou um pecador, mas eu posso estar em estado de pecado, em pecado ativo, ou simplesmente ser um pecador que eu combato todo sentimento, pensamento, sugestão, seta, influencialismo de pecado aqui dentro, não deixe para o assento do meu emocional, é que vai gerar ou não conceber o pecado, correto? Para você entender sobre o pecado, não viver essas fantasias e errôneas filosofias de pecado. Vamos lá. Depois ele vai falar aqui em 1 João 1, de 8 a 10, que nós temos que entender que nós somos pecadores. Pronto. Somos pecadores. Eu não posso viver em estado de pecado. Correto? E depois ele diz que se nós não afirmarmos, a gente faz Deus mentiroso. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória. Mas reconciliados através do sacrifício de Jesus Cristo, recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. Depois, no último texto que eu li, 1 João 2:1, meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja bem, nós somos pecadores, mas não podemos pecar. Está entendendo?
Eu tenho desejo, eu tenho sugestão, eu tenho sedução, eu tenho vontade, mas eu tenho que resistir. Não é pecado ser tentado, é pecado ceder à tentação. Não é pecado ter uma sedução pelo pecado. É pecado você ceder à sedução para o pecado, ok? Dentro de um conceito bíblico, nessa palhinha de versículos muito pequenininha diante do que eu deveria ler, nós podemos dividir a questão de pecados em 3 categorias de sentidos diferentes, sem sair da doutrina bíblica de que pecado é pecado. Eu não quero justificar o pecado, porque eu não posso julgar uma coisa com o mesmo critério que eu julgo outra questão. A lei do homem é assim, a lei também é assim. Amém? Vamos chegar a esse ponto aí. Pecados de ordem moral são pecados do nosso sentimento, da nossa personalidade, daquilo que a gente tem dentro de nós, que vai envolver coisas que eu gosto, por exemplo. Não é justamente fazer mal aos outros, né? Mas é ter glutonaria, ser guloso, comer que nem um devorador, um devorador compulsivo, né? É maledicência, viver praguejando, amaldiçoando, né? Ser a pessoa que vive constantemente de inveja com os outros. Então a inveja não deixa você conquistar. A inveja te faz um sonhador que sonha dormindo, porque quem sonha acordado realiza, quem sonha dormindo acorda, acabou o sonho, né? O ciumento demais, possessivo, você se faz mal porque você não consegue manter relacionamento legal com as pessoas. A avareza, você não consegue ser bondoso, caridoso, não consegue dizimar, ofertar, não consegue fazer caridade, né? Você é cheio de critérios pela avareza, porque a avareza me leva a ter um amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado, mas amar o dinheiro é pecado. O ódio, sempre tem ódio pelas pessoas, sempre tem uma rixa com alguém. Sentimentos de vingança, vício em pornografia, são pecados que eu temo em mim, que fazem mal para mim em primeira instância. E nem sempre fazem mal para os outros, mas eu sempre passo mal, porque as pessoas vão se afastar de mim, pronto, né? São pecados que me destroem moralmente, que me fazem sofrer, vai me esfriar na fé, vai me tirar de uma vida plena com Deus, vai me esfriar, perco o temor, o anjo sai ao redor do que desteme, né? E aí o Espírito Santo se enfraquece e já viu o que acontece, né? Queda. Então vamos lá, rapidamente. Então, esses são pecados que a gente comete na maioria do dia a dia da gente. São coisas que estão ligadas diretamente a esses tópicos que eu dei aqui. Essas coisas a gente acaba cometendo, são coisas do cotidiano. Erros e falhas que o dia a dia, a pressão, a correria e o cansaço, o esgotamento mental, físico e espiritual vai me gerar, né? E a gente acaba que a gente nem considera tanto pecado, a gente acha que não, tal, nem ora por aquilo às vezes, nem pede perdão porque não considera, passa por cima, mas é pecado, e isso vai ser um acumulativo, não são pecados para a morte, mas pode me gerar um estado de pecado constante que vai fazer um dia eu gerar um pecado para a morte, porque vai ser aquela coisa, vai oprimindo, vai enchendo, e a gente não confessa, e quando vai ver, nós temos o hábito de pecar pecar no varejo, mas pedir perdão no atacado. Você faz um pacote para pedir perdão. O Senhor me perdoou com todos os meus pecados. Atacado, tá vendo? Todos os meus pecados, aquele pacotão que é mais barato. E a gente peca no varejo e tem que pedir perdão no varejo. Entendeu o mistério? Então, a gente tem que entender, quem pratica o pecado, quem está em estado de pecado, ele não se arrepende e não confessa, não vai dar reino do céu, porque são pecadinhos que não foram confessados, não vão haver arrependimento. Então, era um pecado simples. Você podia orar simplesmente, pedir perdão a Deus, se arrepender, e cada vez que você ora, confessa, se arrepende e chora, você vai ficando mais forte contra a tentação. Então, vai te levar lá. Segundo, rapidamente, pecados diretos contra o próximo. São pecados que você maltrata, machuca, ofende, humilha, cauteriza as pessoas. Mateus 22, 39 está dizendo assim, quando Jesus foi indagado sobre o grande mandamento de todos, ele falou 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele falou lá em Mateus 22, 39, que o segundo é semelhante ao primeiro. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, 8, ele diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amém? João 15, 17. Este é o meu mandamento, que amemos uns aos outros.
Então, quando você peca contra o próximo, você está pecando contra quem Jesus ama. Você está pecando contra quem Jesus quer salvar. Jesus ama você, Jesus ama eu, Jesus quer salvar eu, Jesus quer salvar você. Jesus derramou sangue por mim, por você. Independente de sermos amigos ou inimigos, ele morreu por mim, por você. Acabou. Então nós temos que tratar bem o que Jesus se preocupa, o que Jesus se interessa, o que Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira, abrangente. Palavra universal, frase abrangente e universal. Amém? Então, quais são esses pecados? Vamos lá um exemplo. Agressão física, discussões extremas, com muitas palavras ofensivas, que tem palavras ofensivas que dói tanto quanto um soco. E às vezes machuca mais do que a agressão física, não é verdade? Você sabe disso, né? Receber o troco de alguém, dinheiro, sem devolver. Você roubou a pessoa. Você vai justificar que ela deu o troco errado, não, você não percebeu, quando você percebeu já era tarde. Vai dizer, fiquei com vergonha de devolver o troco, porque a pessoa pensou que eu queria, né, tal. É um pecado contra o próximo. Pegar coisa emprestada e não devolver, desonrar os pais, pais que induzem os filhos à ira, porque não tem princípios para criar filhos, né? Falso testemunho contra o próximo, falar mentiras sobre o próximo, aumentar, inventar, né? Vai machucar. O suborno, ser subornado para mentira em juízo é terrível, ou numa causa dentro da igreja ou no seu serviço. Criar tramas para derrubar o próximo porque você acha que ele é uma ameaça para você é um pecado. E outras coisas ligadas direta e indiretamente a isso. São pecados que ofendem a quem Jesus ama e a quem Jesus também quer dar salvação. Acabou. Deus não ama só eu e você que somos crentes baseados, lavados, remidos do sangue do Cordeiro. Deus ama todos nós. E eu maltratar quem Deus ama é ruim. Eu posso ser o seu grande amigo, papai. Eu posso ser o seu grande amigo, mamãe. Mas se eu começar a maltratar os teus filhos, vocês não vão ser meus grandes amigos e vice-versa. Amém? Então é importante nós entendermos isso, amém? Terceiro, pecados que destroem o seu corpo como o templo do Espírito Santo e te unem a Satanás como um só. Rapaz, tem pecado que destrói meu corpo como o templo do Espírito e ainda me faz me tornar um com Satanás. Porque o diabo é o pai da mentira. A mentira é tudo aquilo que contraria a verdade. Tudo aquilo que contraria a verdade, contraria Jesus. Porque ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a luz, ele é tudo. Ele é a esperança, ele é a força, ele é a renovação, o avivamento, ele é a salvação. Então, quando eu contrario a Jesus, eu estou me dando como filho da mentira. Então, eu estou com o DNA dele, me faço um. Entendeu o mistério? É pesado. Então, vamos lá. Esses pecados, eles são de ordens sexuais, são assassinatos brutais, crime hediondo, né? Feitiçarias e idolatrias. Por que eu falo assassinato brutais, crimes hediondos? É porque quando você mata para se defender, senão você morre, eu tenho a minha convicção, a minha tese, Deus terá misericórdia. É lógico, cada caso é um caso. Se você procurou confusão, se você procurou a briga, se você fez tudo para acontecer o tumulto, aí você irou a pessoa, ela veio te matar, você teve que se defender, você é culpado. Agora, se o cara sem justa causa veio te roubar, te afligir, do nada, e vai te matar, você mata, você se defendeu. Amém? Por isso que eu digo, crimes de ordem sexuais, assassinatos relacionados a crimes hediondos, feitiçarias e idolatria. Amém? Deus compara tudo igual. Ele abomina a feitiçaria da mesma forma que abomina os pecados de ordem sexuais, os assassinatos e as idolatrias. Deus abomina imagens de escultura, feitiçaria, mandinga, reza. Deus abomina pecados de ordem sexuais, seja qual for a ordem. Sexo só tem bênção se for um homem e uma mulher casados. Fora isso, tudo ligado a sexo é pecado, até assistir. Viu? Então, a gente tem que entender que esses pecados vão destruir o templo, vai tirar o Espírito Santo de você, vai tirar o anjo que se acampa ao seu redor, o Espírito Santo vai sair, você vai romper a barreira do redor que acampa ao seu redor do que os teme, você vai fazer que aquele inimigo que ruge, fingindo que é leão que está ao seu redor, se aproximar, romper esse limite de defesa que nós temos pela graça e misericórdia, e a gente vai então entrar num processo de destruição terrível. Para vivermos como Jesus nos ensinou, precisamos abolir todos os tipos de prática de pecado. Aqui eu dividi o pecado, separei o pecado em três conceitos, em três secções, né? Eu coloquei aqui pecados de ordem moral,
pecados diretos contra o próximo, que você machuca o próximo, e pecados que destroem o teu corpo, que são gravíssimos, certo? Então, são 3 tipos de pecado que eu devia ser com os bíblicos aqui. Eu esqueci de pôr aqui da feitiçaria, mas isso aí é muito claro, uma pregação muito bem clara, e você sabe disso. A gente tem que entender que pecado é pecado, certo? Então, feitiçaria, Deus não se agrada. Vai lá em Apocalipse, lá os feiticeiros, idólatras, mentirosos. Vai lá para o Apocalipse 22, vai lá no penúltimo e último capítulo de Apocalipse, você vai ver no final desses capítulos, falando sobre feiticeiros e idólatras. Vai vendo lá que você vai ver lá a questão lá. Agora, esses pecados são pecados que você pode orar, confessar, ser perdoados. A questão do pecado não é ser pecadinho, pecadão. A questão do pecado é a gravidade, os agravantes e a gravidade do pecado vai aumentar o fator consequência. Pecado sempre será perdoado se confessado após um arrependimento sincero, mas as consequências que o pecado causam, o plantio do pecado vai gerar o fruto do pecado, você vai ter que colher, e as consequências Deus não tira de você. Davi, por ter pecado com Betseba, ter adulterado, matado Urias, o esposo de Betseba, teve 2 consequências gravíssimas. Morreu a criança que nasceu desse pecado, e Deus disse que nunca mais haveria paz na família dele. Davi foi o rei, segundo o coração de Deus, o rei que mais deu vitória para Israel, mas teve a família mais perturbada da história do mundo, da Bíblia, da humanidade. Nenhuma família foi tão perturbada como a de Davi. Entendeu o mistério? Então, por meio de ficar pecando e pedindo perdão, é que vai gerando uma série de consequências que nós vamos colhendo. Talvez você hoje está sofrendo consequências de 25 anos atrás e está achando que Deus está no controle, está achando que é assim. Não, não, não. É porque você está vivendo colheitas. Nem todo fruto você colhe hoje, planta hoje e colhe amanhã. Existe um tempo de colheita, de amadurecimento. Então, presta atenção nisso. E para terminar, uma palavra sobre o pecado imperdoável. Marcos 3, 28 e 29. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem serão perdoados. Qualquer um, porém, blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. O que é isso? Jesus falou, esse texto, vamos pegar contexto, contexto. Jesus falou, essa aqui foi uma resposta quando os fariseus falaram assim: vocês estão expulsando demônio pelos Beelzebus. Chamaram Jesus de filho de demônio. Diz que era um demônio enganando, dizendo que era Deus, e ficava expulsando lá, demônio expulsando demônio, para enganar todo mundo, atribuindo uma ação direta de Deus a Satanás, chamando o filho de Deus de Satanás. Isso é um pecado gravíssimo. Olha, vocês estão pecando. Não morra nesse estado de pensamento. Não morra nessa condição de ideologia, de filosofia, de visão. Não é assim. Mude essa visão. É para a morte. Porque uma coisa é estar em estado de pecado, outra coisa é ser um pecador que está lutando contra o pecado. Correto? Depois, você vê aqui, João 16, 8. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, está falando do Espírito Santo lá em João 16, 8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Do pecado, porque Cristo veio e nos livrou do pecado. Todos somos pecadores e fomos destituídos da glória. Do pecado, porque todos são pecadores. Todos são pecadores. Por isso que não pode fazer Deus mentiroso, eu sou pecador. Então Jesus veio dar graça para me sair do estado de pecado. Da justiça, porque o reino dos céus foi aberto a todos. As coisas de Deus, o Espírito Santo, foi dado a todos. E a justiça é aquele que se arrepende e aceita Jesus, terá nele o habitar do Espírito Santo. Do juízo, o príncipe desse mundo já está julgado, já está sentenciado. E o nosso cativo que quis fazer cativeiro foi levado embora. Então, o Espírito Santo veio convencer. Quando eu não aceito a obra, que é essa obra, essa missão do Espírito Santo entre consolar, exortar e edificar, é convencer. Se eu morrer em estado de recusar a obra de convencimento do Espírito Santo, eu morro em estado de pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se eu não crer em Jesus, não confessar meus pecados, não aceitar Jesus e não batizar Jesus, confessando ele diante dos homens, eu estou condenado ao inferno. Ninguém me leva para o inferno.
e ninguém me leva para o céu. Eu me conduzo pela palavra ao céu, ou rejeito a palavra e me conduzo ao inferno. Então, o pecado imperdoável é você morrer em estado de pecado, é você morrer atribuindo obras que eram de Deus e dizendo que é Satanás. Você está chamando Deus de Satanás. É você não deixar o Espírito Santo te convencer, você resistir ao Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem que fala: não resistais ao Espírito Santo. Amém? E se você não crer, não for batizado, se você não confessar Jesus, não ter esse ato público de confissão, de crença, de batismo, que é um cerimonial público que confirma o seu interior com Cristo, é pecado. Entenda isso. É simples assim. Ande em espírito, confessando teus pecados. Confesse de manhã, nessa oração, sair de casa. Chega à noite, durma. Antes de dormir, confesse os pecados. E aqueles que você não percebeu que fez são os pecados ocultos. Expurga-me, livre-me dos pecados ocultos, é o que Davi dizia. Porque às vezes eu estou pecando e não estou sabendo. Às vezes a situação me cegou e não fez eu entender que eu pequei. Esteja constantemente se arrependendo, sentindo vergonha de ser um pecador, e peça graça para você não ficar em estado de pecado, mas ser um pecador que combate aqui o pecado e aqui joga fora. Efésios 6, a armadura para vencer a batalha contra o mal, contra os espíritos que me fazem pecar, e não contra as pessoas, nações, povos, inimigos e etc e tal. Deus abençoe a sua vida. Eita Deus grandão. Amanhã tem um áudio, mas uma mensagem sobre autoridade e legalidade. Amém? Deus abençoa. Eita Deus grandão.